6 coisas o Senhor abomina, e a sétima a sua alma odeia: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Amados, eu gostaria de estar hoje abrindo essa escritura aqui em Provérbios 6, verso 16 e até o verso 19. Eu queria dar minha opinião hoje sobre discussões, contendas, fofocas no meio gospel, né, no meio evangélico. O que eu acho disso? Gente que faz fofoca, intriga, contenda, fuxico, chame como você quiser chamar, né, no meio evangélico, né, contendas entre irmãos. A palavra do Senhor diz que o Senhor ele abomina o que semeia contendas entre irmãos, quem semeia divisão, quem faz divisão no corpo de Cristo, né? E a minha opinião vai ser segundo a palavra de Deus, irmãos, palavra poderosa do Senhor. E a palavra do Senhor ela vai dizer ali que o Senhor ele quer que o corpo de Cristo seja unido, né? Ele odeia divisão, divórcio, separação no corpo de Cristo, porque um reino dividido, como é que ele vai prosperar? E outra coisa, irmãos, tem gente que faz fofoca entre os irmãos, diz o irmão tal, fulaninho, fez isso, fez aquilo, e semeia contenda entre os irmãos, quer causar divisão por causa de doutrinas, por causa de escândalos. É claro que a palavra do Senhor diz que nós não devemos causar escândalos, né? Nós não devemos causar escândalos no corpo de Cristo, mas a palavra do Senhor, ela também diz que ai daquele por quem vier o escândalo, né? Então nós temos que evitar escandalizar os irmãos, nós temos que evitar o escândalo, né, em si. Então, o amor ele encobre, o muito amor ele encobre uma multidão de transgressões, né? Porque a palavra do Senhor vai dizer em 1 Coríntios 13 que o amor ele é benigno, o amor não suspeita mal, ele não trata com desrespeito, o amor não busca lucro. Então vocês aí que estão fazendo vídeo na internet para falar mal do teu próximo por causa de lucro, né? Porque você quer ser famoso, quer ser reconhecido, a palavra do Senhor diz que você não está amando, porque o amor ele não busca reconhecimento próprio, ele não busca seu interesse, não busca lucro, ele não busca views, né? Visualização, ele não busca o like, o joinha no vídeo que você está falando mal do teu irmão. Então, o amor ele não folga com a injustiça, mas ele folga com a verdade. E muitos irmãos estão dizendo isso, né? O amor ele tudo suporta, tudo espera, tudo crê, tudo espera. O amor ele nunca falha. Então, irmãos, tem muitos dizendo que na desculpa de estar fazendo esses vídeos de calúnia, difamação, de fofoca, eles estão dizendo que eles estão fazendo isso dizendo assim, o pregador tal é um falso profeta, o ministério de não sei quem não vale nada, ou ele é vendido, é comprado, né, ou ele é herege, que seja. Quem faz isso, muitas vezes faz na desculpa de dizer assim, olha, a palavra do Senhor diz que a gente tem que repreender os irmãos, né, que a gente não pode folgar com a injustiça, mas a gente tem que folgar com a verdade. Só que, irmãos, a palavra do Senhor ela também diz que o amor, ele encobre as transgressões, né? Então, você não vai... você ama o seu irmão, e o seu irmão em Cristo, ele pecou, ele fez alguma coisa errada contra você, você não vai chegar nele e colocar a boca no trombone e espalhar a vida dele para todo mundo na internet. Você não vai difamar ele para os ímpios verem no YouTube, né? Para eles verem o vídeo no YouTube que você está caluniando ele, falando mal dele. Porque a palavra do Senhor ela diz que se o teu irmão pecar contra ti, olha só, Mateus 18, verso 15. Mateus 18, 15. Se o teu irmão pecar contra ti, vai e fale com ele, entre ti e ele só. Entre ti e ele somente. Não diz para espalhar vídeo no YouTube, texto no Facebook. Não diz para espalhar fofoca, diz entre ele e ti. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 testemunhas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja estabelecida. E se ele não os atender, dize-o à igreja.
e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Então, os assuntos da igreja têm que ser resolvidos dentro da igreja. Nós temos que repreender sim os irmãos, mas nós precisamos repreender em amor, com o amor de Cristo. Nós precisamos falar pessoalmente com aquela pessoa que ofendeu, que pecou. Nós devemos falar para ele: olha, meu fulano, meu irmão, você errou, você pecou, eu estou te admoestando em amor, estou te repreendendo na palavra. A palavra diz o seguinte, né? E se ele não te ouvir, você leva 2 ou 3 pessoas. Se ele continuar teimando, se ele não ouvir essas pessoas, mesmo ele estando errado, aí sim você fala para a igreja, porque ele é membro da igreja. Lembrando, irmãos, que se ele é membro da igreja, você precisa repreendê-lo, sim, dessa forma, não humilhá-lo publicamente, mas repreendê-lo com amor, pessoalmente, né? Pessoalmente, não difamá-lo. E se ele for um ímpio, se você está dizendo aí que o tal irmão é falso profeta, o tal irmão não presta, ele isso, ele aquilo, bom, se ele é ímpio, primeiro que você não precisa fazer vídeo na internet falando dele. Segundo, porque se ele é ímpio, você não tem que estar repreendendo ele, você tem que estar pregando o evangelho para ele. Você tem que estar dizendo: olha, irmãos, arrependa do teu caminho, né? Muda a vereda, busca o Senhor enquanto se pode encontrar, invocar enquanto ele está perto, porque a palavra de Deus está bem perto do seu coração, perto da sua boca. A saber, se confessares com a sua boca e crês no teu coração que o Senhor Jesus foi ressuscitado dentre os mortos por Deus o Pai, ao 3º dia você será salvo. Por quê? Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa. Para o quê? Para a salvação. Então, irmãos, se o nosso irmão pecar contra nós, nós temos que perdoar. Nós temos que perdoar 70 vezes 7. Nós temos que suportar. Porque se ele é teu irmão, e para o Senhor dele, para o seu Senhor, que ele que é servo, para o Senhor dele, ou ele cai, ou ele levanta, ou ele está de pé, né? Agora, quem é você para julgar o servo alheio? Porque para o seu próprio Senhor, ou ele cai, ou ele se levanta, ou ele está de pé, ou está caído. Mas nós achamos que nós temos competência para sentar no trono do tribunal do julgamento e falar: esse aqui é bom, esse aqui não é, esse aqui entra, esse não entra, esse presta e esse não presta. Meu Deus, irmãos. Meu Deus, nós temos essa audácia de julgar o servo alheio, né? Se ele é nosso irmão, Deus vai julgar ele, né? Porque a Bíblia diz que a gente deve repreender com amor e Deus vai julgar essa causa. Até porque se ele não for o irmão, se ele for ímpio, aqui a palavra diz em Lucas, em Lucas 9, a palavra do Senhor diz que João, ele chamou o Senhor Jesus Cristo uma vez, dizendo assim, mestre, nós vimos um certo homem, João 9, Lucas 9, 49, nós vimos um certo homem que expulsava demônios em teu nome, e nós o proibimos porque não seguia conosco. Então, se tem um irmão que discorda de você, que não pensa igual a você, que não anda com você, não é da sua denominação, não espalhe, não proíba ele. Jesus disse, mas Jesus lhe disse: não proibais, né? Porque quem não é contra vós é por vós. Então, irmãos, quem não é contra nós é por nós. Então, se ele é do corpo de Cristo, quem comigo não ajunta, espalha, o Senhor Jesus Cristo disse, né? Agora, se ele não for mesmo salvo, ele estiver só fingindo ser crente, fingindo ser cristãos, como o irmão Paulo diz na Epístola de Filipenses 1, verso 15, alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Então, tem gente que prega por inveja? Tem. Tem uns que pregam por fingimento? Tem. Tem uns que são fingidos? Tem, é claro que tem. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, fingidamente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, o que é que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por fingimento, quer pela verdade, também com isto me alegro, sim, e me alegrarei ainda. Então, o importante, irmãos, se o irmão que está pregando é fingido, não exponha ele, porque quem não ajunta com Cristo espalha. E não exponha ele, sabe por quê, irmãos? Porque
Porque o importante é que Cristo está sendo pregado. A palavra ela vai ser ouvida, que a pessoa seja falsa ou verdadeira, ou seja verdadeira. Quer com fingimento ou com verdade, o importante é que Cristo e o Evangelho de Cristo está sendo pregado, né? E a palavra da salvação está sendo pregada. Agora, se ele não for salvo pelo próprio Evangelho que ele está pregando, então não cabe a você decidir isso. Porque lá no dia de Cristo, por isso que nós temos que suportar, nós temos que perdoar, nós temos que ser benignos, pavio longo, nós temos que sofrer uns aos outros, suportar uns aos outros, porque no tribunal de Cristo, essas pessoas fingidas que não são parte do corpo de Cristo, elas vão ouvir da boca do Senhor Jesus Cristo dizendo para elas: vocês expulsaram demônios em meu nome, vocês fizeram muitas maravilhas em meu nome, mas em verdade vos digo que eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Graça e paz, irmãos.